Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos a mais uma sexta-feira, a mais um Gole de Ciência. Hoje eu tenho a alegria de convidar para conversar aqui com a gente uma professora de física, a professora Cláudia de Abreu, que trabalhamos há alguns anos no curso superior de Engenharia Química. Ela deve falar um pouquinho sobre essa experiência. E é uma grande, querida amiga, professora Cláudia de Abreu. Além dela ter muitas histórias, ela é uma pessoa extremamente agradável, uma pessoa ótima de trocar ideia, ela é divertidíssima. E hoje, no dia da sexta-feira 13, né, é o dia ideal para nós duas podermos fazer esse papo, porque nós nos intitulamos bruxas. Ela foi com essa brincadeira. Então, vamos esperar a professora Cláudia chegar. A Claudinha é o máximo, o professor Luciano Roberto, concordo. A Claudinha é o máximo, gente boa, alto astral. Vamos esperar ela entrar. A professora Cláudia, ela tem uma página que é no canal do YouTube que se chama Ensino e Tal. E ela pediu pra gente falar da página, que a gente possa seguir a página dela. Tem muitas dicas bacanas. E é isso, né? A professora Cláudia também, ela fez o seu doutorado na área de ensino, história da ciência, história da ciência, né? Na verdade, epistemologia da ciência. Oi, Taylor, tudo bem? E ela tem uma experiência muito legal para falar pra gente. Mais uma vez, muito obrigada a todos que estão chegando para mais uma sexta-feira. Olá, tudo bem? Vamos só aguardar a nossa convidada. Ela falou que às vezes demorava um pouquinho para ver a página ao vivo. Vamos esperá-la entrar. Tô sem áudio. Tudo bom? Saudade! Muitas saudades de você. Verdade. Você é uma pessoa tão querida, uma energia tão maravilhosa. Ah, obrigada. Ficou até sem graça. Mas assim, a gente tinha muita química. A gente se divertia muito trabalhando junto, é verdade. Sim, sim, eu amava os almoços, as conversas. Eu tenho cada coisa aqui que eu me lembro. Nossa, você era muito divertida. Claudinha, primeiro, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por você ter aceito falar aqui com a gente. A página Um Gole de Ciência, ela inicialmente, esse quadro, né, às sextas-feiras, era para a gente convidar alguém da área científica e conversar. E você é a primeira representante da física, na área da ciência física. A gente já teve da biologia, uma convidada, alguns da química, muitos, mas da física você está estreando aqui no nosso quadro. E eu fico muito feliz de ser uma pessoa maravilhosa. Como é que você tá? Como é que anda? Já voltou para o presencial? Não, a gente não deve voltar para o presencial, eu acho que nem no início do semestre. Muito provavelmente, eu andei ouvindo umas histórias de que o Covid está piorando, né? Está tendo maiores incidências. Você vê que a Europa já piorou, né? De novo, né? Então, a gente nem saiu da primeira crise e já estamos a reboque de uma segunda crise. Então, a gente não sabe como é que vai ser para o semestre que vem. Eu acredito que talvez o pessoal de experimental, que vai trabalhar com o laboratório, volte. Como é o teu caso, né? Você voltou por causa do laboratório, né? E aí tem todo um protocolo que você tem que cumprir, etc. Então, eu acho que vai ser mais ou menos nisso. Enquanto isso, a gente está tentando ver se essa vacina sai, né? Sim, é verdade. Apesar de... Ai, nem Apesar... me fala. Não. Isso não é outra live.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ser um novo dia. Domingo há de ser começar um novo dia. Ai, Claudinha. Querida, temos algum aluno aqui que já foi nosso, ó, mestre, saudade do tempo do C-Ticket. Quem é? Eu não É vi, o peraí, deixa eu Matheus. correr. Ele foi nosso aluno. Matheus Curten. É? Sim, Ai, Luciano aí, salve as mulheres da ciência. maravilha. Ah, Querida, maravilha. a gente sempre começa pedindo para o nosso convidado se apresentar, dizendo, primeiro, o fato quando ele era mais jovem, se ele sempre foi curioso, quando ele era criança, se ele sempre quis fazer ciência, se queria, já teve professor que disse aqui que desmontava os carrinhos na esperança de montar depois e acaba ficando com os carrinhos sem roda. Mas essa curiosidade, porque a gente sempre ouve que para fazer ciência tem que ser curioso. Você era uma criança, uma menina, uma jovem curiosa. Por que você decidiu fazer física, uma ciência tão temida por tantos, né? Eu acho que na física tem até poucas representantes femininas. Eu via lá no IF, tinha muito poucas mulheres fazendo a graduação e professoras também, né? E aí você já emenda dizendo por que a sua escolha foi fazer uma graduação em física. Tá. Então tá sentada? Se prepara. Vamos lá, peguei até um cafezinho, Sempre, ó. pega um cafezinho. Eu sempre fui muito curiosa. Sempre queria saber o porquê das coisas. Eu não aceitava aquela famosa resposta, né? É porque tem que ser assim, né? Não pode por quê? Porque não pode. Então, eu sempre achava que tinha que ter uma resposta para esse porquê não ou porque é assim, né? E eu sempre fui muito curiosa nesse sentido. Mas eu sempre fui muito mais ligada às artes, do meu coração, né? E eu nunca me interessei por física. Pegou o cafezinho? Quase me engasguei. Então, eu era absolutamente apaixonada por astronomia. E aí, dá outro gole, porque a história é complicada. E aí, tudo que eu queria fazer na vida era astronomia. E aí eu fui para o ensino médio com astronomia na cabeça. E cheguei no ensino médio e me apaixonei pela química orgânica. Vê se pode. Claro que pode. Eu fiquei apaixonada por química. Eu fiquei encantada. Eu falei, que astronomia eu vou fazer? Química. E aí eu tive o azar de pegar um professor de física horrível. Coitado, ele não era uma má pessoa, mas ele era muito ruim. E aquilo me irritava. E eu não assistia a aula dele direito, não prestava atenção. Conclusão, ao final do semestre, do primeiro semestre, eu estava faltando alguns décimos para ficar de recuperação em física. E aí eu tomei uma decisão que foi uma decisão, na minha opinião, acho que deve ter sido guiada assim, pelo universo. Eu tomei uma decisão de fazer a recuperação, eu não precisava fazer a recuperação. Eu tinha nota para continuar. Eu falei, não, eu vou fazer a recuperação porque esse cara não vai me derrubar. Esse professor não vai me derrubar em física. Eu sou melhor do que ele, coisa de adolescente, né? E aí eu fui para a recuperação. E na recuperação eu tive contato com um professor de física maravilhoso. O cara era muito bom. O cara da recuperação não era o mesmo da aula, né? Uhum. E eu fiquei tão encantada pela física que eu larguei a química. Eu falei, gente, mas é lindo. Na verdade, eu me encantei com as ciências. Essa é a verdade. Eu fiquei muito encantada pelas ciências. Dali, na minha época, quem for mais ou menos da minha idade, ou estiver próximo, a gente era obrigado 30 anos. 30. A gente era obrigado a fazer um curso técnico junto. Uma maluquice dessas, assim, que a gente saía do ensino médio junto com um técnico, era obrigatório. Aí eu fui fazer eletrônica, olha, eu fiquei encantada pelas ciências, pelas descobertas científicas. E aí, no final,
Quando eu fui fazer o vestibular, eu precisava decidir se eu queria astronomia, se eu queria química, se eu queria engenharia química, se eu queria geografia. Eu não sabia, coisas de Cláudia, né? Coisas de geminiana. E eu estava encantada, na verdade, eu estava encantada pelas ciências, eu não conseguia decidir o que eu queria fazer. E eu acabei voltando para a astronomia, e fiz astronomia. E aí, na astronomia, eu descobri que eu precisava muito de física. E que eu não tinha no curso de astronomia a física. Por quê? Porque eu me formei em astrofísica. Uau! Eu sou uma astrofísica. E aí eu falei assim, como é que eu vou ser uma astrofísica se eu não sei física o suficiente? Aí o que eu fiz? Tranquei a astronomia e passei para física. E aí, fiquei. Fiquei na física, entendeu? Então, assim, foi uma paixão. E hoje eu reconheço, Foi um Monique, amor na à boa. segunda vista, né? Não foi a Que, primeira. não, é um amor pelas ciências, entendeu? Assim, é um encantamento que hoje em dia é difícil você ver nos graduandos. É um encantamento pela ciência, pelas descobertas, por toda uma trajetória desses homens maravilhosos que trouxeram a gente aqui, eu podendo falar com você por um telefone celular. Então, assim, esse encantamento é que me fez... Eu tenho vontade de fazer tudo. Se eu tivesse mais 200 anos de vida, eu ia fazer geografia, eu ia fazer química, eu ia fazer tudo. Porque é muito lindo, Sim. Depois entendeu? você Então, voltou para astronomia ou não? voltei, terminei a astronomia. Eu deixei assim, faltando um pouquinho, pouca coisa, entendeu? E aí eu fiz um TCC sobre quásares, buracos negros e coisas assim de astrofísica, né? Mas cheguei a trabalhar no Observatório Nacional um ano, mas como estagiária. Mas aí eu falei assim, não, gente, meu negócio é física. Tchau, fui. E aí eu fui para física mesmo. Aí fiquei na física, fiz o mestrado em física, em ressonância paramagnética eletrônica, não é ressonância magnética. São os Tá? elétrons quando eles estão desemparelhados. E aí eu crescia cristais, e aquilo era um encantamento, para mim era um encantamento. Eu crescia cristais, aí eu dopava os cristais, aí eu tinha aqueles handbooks de química, né? Que você via as dosagens para poder crescer os cristais, fazer as soluções para crescer cristal, e aí depois você dopava. Eu dopava com cianeto, Nossa! né? Isso é tóxico pra E caramba. raio-x. E raio-x. Aí metia no raio-x, eles ficavam lindos, estavam todos coloridos. E aí eu fui estudar essa área, que é uma área hard, né? Cheguei a publicar nos jornais aí importantes de física, mas aí eu tive que sair. E aí eu caí na docência. Então, aí você terminou. Você fez aonde a sua graduação, Claudinha? Tudo é FRJ. Sim, Tudo lá é no IES. eu sou da Minerva. Eu sou da Minerva de coração. A gente falou dela ontem aqui, que a nossa entrevistada também fez medicina na FRJ e é uma Nossa, apaixonada. É eu sou uma um, apaixonada pela... é um mundo de oportunidades que aquela universidade nos apresenta, né? De De tudo, tudo, de tudo, de de tudo. tudo. E é lamentável ver o que está acontecendo, né? Mas Sim, isso mas é outra live. Isso é uma mão a outra mão live. que dure para sempre, minha amiga. Uma Exatamente. hora a chave vira, uma É, hora o pasto seca. o pasto seca. Pega fogo, o pasto também. Bom, e você da física, do mestrado, você fez licenciatura também e foi lecionar? E Como é que foi essa trajetória? foi complicada. Toda a minha vida acadêmica é meio complicada, né? Ela é meio atropelada. Eu fiz, eu fiz o que na época se chamava, ainda se chamava de física quântica. E quando você entrava na física, você tinha alguns caminhos para percorrer no final. Você tinha umas especialidades. Aí você tinha a relatividade, você tinha a parte de eletromagnetismo, física moderna, que hoje a gente chama de física moderna, mas na época ainda era física quântica, e você tinha a física matemática. Eu fui para o lado da física quântica.
Então, eu fiz 4 cadeiras de mecânica quântica. Hoje, eu sou uma coach quântica, quase, né? E aí eu saí dali já para essa área lida já com átomo e ver essas transições eletrônicas, etc. E aí eu fiz a minha tese era experimental. Então, assim, eu dependia da boa vontade do cristal de crescer ou não. Quem lida com área experimental sabe o que é fazer uma tese em área experimental. Sim. Hoje a CAPES só deixa você trabalhar em mestrado com 3 anos, parece. Acho que são 3 anos no experimental e 2 se for uma área teórica. Na época, eu podia ficar 4 anos. Nossa. E eu usei os meus anos e foi um sufoco, porque eu tive que trocar de tese no meio, porque eu dopava com cianeto e rutênio. E o rutênio não deu, não fazia o que a gente queria, eu tive que trocar para ferro. E aí eu consegui consumir os 4 anos de mestrado, fiquei nos 4 anos de mestrado, terminei, me formei, entrei direto para o doutorado. Direto, bum. Quando eu entrei para o doutorado, eu fiz todas as cadeiras do doutorado, passei em tudo com A, e aí eu tranquei. Por quê? Minha filha nasceu. Ah, Aí, quando a minha filha nasceu, eu falei, não dá, porque ela nasceu com um problema congênito, e eu ou dava atenção à minha carreira acadêmica ou dava atenção a ela. É óbvio, quando você decide ter filho, você vai dar atenção ao filho. Aí eu tranquei a carreira acadêmica e fui dar atenção a ela, porque ela precisava, nesses primeiros anos, ela precisava de muita atenção. E vou te dizer uma coisa, não me arrependo. acredito. Não me arrependo, acho que foi a melhor decisão que eu tomei. Não só por ela, evidentemente, mas também academicamente foi uma excelente decisão. Porque eu já não estava muito feliz naquela área. Entendeu? Uhum. Nessa área. O barulho é o meu? Você está Começou a ouvindo? chover, começou a chover. Tá chovendo Nem muito. fala. Aí, Acabar a luz aqui. imagina faltar luz. Meu Nem Deus. brinca. Nem brinca. Aí eu já não estava mais feliz nessa área. Por quê? Porque eu já não conseguia ver mais utilidade no que eu estava fazendo. E eu sou uma pessoa que eu gosto de ver que eu estou fazendo alguma coisa e aquilo ali tem um resultado. E aí começou a ficar a ciência começou a ficar muito assim, pega dado, analisa dado, dá isso. Ah, então é porque o elétron fez aquilo. Sabe, quando começa Força a barra. ficar meio estéril a discussão começa a ficar meio estéril. Aí aquilo começou a me incomodar um pouco e com o nascimento da Isabela, eu tranquei. E aí eu fui convidada para dar aula na Veiga de Almeida, como professor. E eu fui, né? E aí simultaneamente eu estava na Veiga de Almeida e estava no IRD, estagiando no IRD, Ela na Barra, época, gente de Goiânia. Olha, que legal. Era eu que calibrava os instrumentos que chegavam de Goiânia. E aí os instrumentos chegavam todos quebrados, era uma barbaridade, porque ninguém estava preparado para a quantidade de radiação que estava sendo emitida em Goiânia. Nossa. Então, assim, eu e o pessoal que trabalhava comigo naquele tempo, a gente é um arquivo vivo do que aconteceu em Goiânia. A gente sabe das coisas por dentro, por trás dos panos. Foi uma barbaridade, foi devastador. Tanto que hoje não existe mais o bairro. Né? O bairro é um grande cemitério. Olha. Então, assim, a gente estava preparado para trabalhar com equipamentos que tinham um certo nível de radiação, e quando eles chegavam lá e que eles voltavam com o equipamento, era para jogar fora. Equipamentos caríssimos. Todos fora. Por quê? Porque a radiação era altíssima, entendeu? As pessoas eram bombas radioativas. Você imagina isso? Uma pessoa é uma bomba radioativa. Porque eles comeram, beberam césio, entendeu?
Então, aí acabou o meu estágio no IRD e eu fiquei só na Veiga de Almeida. E aí eu comecei a perceber que eu podia ser útil dando aula. E eu me encantei com a docência. Sim, Mais uma. Eu me encantei com a docência, me encantei de poder ajudar as pessoas, né? Eu dava aula para engenharia, ajudar o pessoal da engenharia a entender os fenômenos que davam por trás. E aí um vício, né, Monique? Você sabe disso. é assim. A gente se apaixona A gente se apaixona. E aí eu fiquei nessa vida 30 até hoje. anos, Só. até 30, não, até 30 anos na Vila de Almeida. E paralelamente depois eu fui pro C-Ticket. Onde Foi a aí que a gente gente se se encontrou. conheceu. É. Ai, que linda. Foi aí que a Muito gente se linda. encontrou. Mas aí depois você retomou o seu doutorado em outra área, que é uma área muito Isso, legal também de história e epistemologia da ciência, que quase eu não lembrei exatamente. aqui quando eu fui te apresentar na entrada. Eu fiquei assim, batendo cabeça. Meu Deus, então, na verdade, a história da ciência, epistemologia é a busca do conhecimento, né? Quando é a construção do conhecimento, busca não, construção. E aí, assim, aí eu voltei às origens, eu me apaixonei pelas ciências. E aí eu tive a oportunidade de estudar toda a trajetória, toda não, claro, mas assim, uma parte da trajetória das pessoas do século XIX, que é o que há, entendeu? Em termos de ciência de hoje, ela é basicamente, os pilares da ciência de hoje são do século XIX. Sim. E aí eu, assim, aí eu fico completamente apaixonada. Aí as minhas aulas deram um salto de qualidade. Por quê? Porque eu, quando falo de um fenômeno, eu explico da onde ele veio. Então, hoje, assim, última aula, hoje, eu estava dando aula de mecânica quântica hoje, assim, panorama, né? De mecânica quântica para o pessoal de engenharia. Eu contei toda a trajetória, eles, puxa, mas que legal, eles se interessaram. Por quê? Porque você tem uma contextualização, Sim, com né? certeza. Do átomo de Bohr, ai, porque o elétron pula daqui para cá. Gente, tem uma contextualização por trás do É. átomo de Bohr. Né? Às vezes eu acho, Claudinha, que quando a gente dá aula de ciência, e sobretudo essa parte de histórica, eu vou falar porque eu sou professora de química, e a gente, antes de chegar para falar da distribuição eletrônica, diagrama de Linus-Pauling, né? A gente passa por esses físicos iniciais. E aí, naquela loucura de querer entrar logo na química, a gente faz um batidão histórico, assim, brau, super rápido. E parece, até mesmo para o aluno, porque geralmente se é primeiro ano, se for no ensino médio, parece que o cara sonhou, entendeu? De Dalton, pá, Bohr, pá, Heisenberg. Como se fosse um negócio rápido. E, na Não, verdade, mas ele dormiu e acordou com as três leis? Claro que não, né? e na verdade teve muita dor de cabeça para chegar nisso, muito estudo, não foi tão rápido assim. E o legal que eu sempre gosto de frisar é que quando um cientista escreve algo e publica, mesmo ele não tendo chegado na verdade final ou absoluta, ele deixa um legado. E o próximo, ele morre, mas ele deixou a semente ali. E o próximo que vem depois dele vai utilizar aquilo que ele Isso fez para continuar, ele fez. não é assim? E eu acho que isso que é É, interessante a gente falar para os alunos, porque o trabalho na ciência é um trabalho colaborativo. E é por isso que a gente tem que publicar. Porque não adianta eu fazer e guardar para mim. Eu tenho que fazer, dizer para a comunidade científica: ah, mas eu não fui até aqui no alto. Beleza, mas meu tempo era até aqui, alguém vai chegar depois de mim e vai continuar os meus estudos. E por isso a importância das publicações na nossa área, né? Na área científica. E com essa toda parte aí, certeza. essa parte que você falou do século XIX, eu acho que foi assim primordial para o que a gente vive hoje. Como você falou, Sim, alta tecnologia, nanotecnologia, né? Fibra tudo, ótica. tudo isso foi século XIX mesmo. Né? A que custas a gente não fala, mas que foi, foi. Sim, Entendeu? E foi sim. assim, era a primeira e a segunda revolução industrial,
elas foram propriedade da Inglaterra. A terceira já, quer dizer, quando acabou a segunda Revolução Industrial, que foi justamente quando a eletricidade começou a criar as máquinas, onde você começou a eletrificar a cidade, etc., aí depois a parte atômica toda é alemã. Pode olhar. É todo mundo alemão. Você começa com Planck, depois você vem com Einstein, depois você vem com Rutherford. O Thomson foi o único inglês, que foi no final do século XIX. Aí você tem Rutherford, você tem Bohr, você tem Sommerfeld, você tem todo mundo. É uma geração. A geração atômica é alemã. São os caras. Schrödinger também, né? Oi? Schrödinger era alemão. Sim. Também, né? Quer dizer, o Bohr não era dinamarquês, mas tudo bem, estava por ali, né? O Heisenberg também era dinamarquês. Não, Heisenberg era alemão. Era alemão. Sim. E aí a gente entende hoje, né, por que a Alemanha é pioneira em tanta coisa, né, Claudinha? Eles têm uma tradição científica muito forte, em tudo. Inclusive na nova medicina que eles estão desenvolvendo, que é a medicina do intestino, né? Da biota. Eu não ouvi. Da biota intestinal. Eu acho que eu não ouvi. Intestino. Ah, sim, intestino. Intestino. Tudo eles trabalham agora, eles localizaram o centro da saúde no intestino. Olha! Cara, incrível. E eles estão trabalhando, uma grande amiga da minha filha está lá fazendo doutorado nisso. É a física médica, né? Que também é uma área bem rica e bem interessante. Bem aplicada. Ela biomedicina. Muito legal. Então, a Alemanha é o que há de ponta. Eles têm uma tradição muito grande em ciência. Sim. Você estava falando sobre essa paixão pela ciência e que hoje você vê pouco esse brilho no olhar dos graduandos. E aí uma pessoa aqui, Leandro MS Sequi, ele escreveu assim: é comum ouvir que o lado financeiro impera. Por isso os graduandos perdem o interesse, mas acredito que seja a valorização. O que vocês acham? E depois ele falou... não entendi muito bem a pergunta. O lado financeiro impera? Como assim? Eu não sei se ele ainda está aqui, mas se ainda estiver aqui online, se puder explicar a pergunta dele. Eu não sei se ele quis dizer que o aluno não vai para a pesquisa porque ele precisa trabalhar e aí o mercado de trabalho chama e aí ele não pode se dedicar. Eu entendi assim, interpretei assim. Então, eles hoje não teriam tanto tempo de ficar, o que a gente fez, né? Até o mestrado, vivendo de bolsa, né? Eu saí da faculdade com 25. Hoje em dia, a pessoa tem que trabalhar mais cedo. E não tem esse tempo mesmo de ficar se dedicando à pesquisa e à formação. Nosso país é extremamente heterogêneo em termos de possibilidade de acesso, né? Então, muitas famílias, os jovens, eles precisam trabalhar antes. Não sei. Eu vou te dizer uma coisa. Na minha época também era assim. Tanto que meu pai dizia, você vai viver de quê? Se você não for engenheira, não for médica ou não for advogada, o que você vai fazer da vida? Astronomia vai viver de quê? Ele dizia isso. Entendeu? Mas eu acho que no Brasil sempre foi muito assim. A gente não tem tradição de viver de ciência, digamos assim. Então, mas é diferente. Eu percebia que eu estou percebendo que as pessoas estão menos interessadas em entender os fenômenos e mais preocupadas em acabar a faculdade. E aplicar a fórmula. E aplicar a fórmula. Entendi. Exatamente. Então, eu acho que falta um pouco dessa... Eu tenho sentido essa falta. Entendi. É uma emergência de concluir algo que acabou de entrar, né? E aí, sai dali e como
como falta esse embasamento, né? Porque, veja, eu sempre digo isso para eles, principalmente o pessoal de engenharia. Você não vai fazer uma entrevista de emprego e quem vai te entrevistar vai perguntar as 3 leis de Newton. Claro que ele não vai te perguntar. Mas esse básico, o cálculo, a física e a química básica, elas servem para te dar, para gerar um pensamento crítico, para gerar desenvolver cognitivamente você, para você ter soluções disruptivas, soluções ágeis para os problemas da sua competência. Sim. Ninguém vai te perguntar o que o Ampère fez, ou o que o Humphrey Davy desenvolveu. Ele não vai te perguntar sobre a lâmpada do Humphrey Davy, né, nas minas, né, foi super importante na época. Mas ele vai servir para isso. Além do que, quando você inicia a faculdade, principalmente da engenharia, são 5 anos, gente. Então, a tecnologia com a qual você entrou, quando você sai, já não é mais a mesma. É outra coisa. Então, o que te salva nessa hora? São as ciências básicas. A gente sempre falava isso. Elas são a base de toda a tecnologia. Então, se você sabe ciência básica, nenhuma tecnologia vai te derrubar, porque você sabe como funciona. E você sabe propor mudanças. E você sabe propor mudanças. Você sabe ajustar, né? Então, assim, mas fica difícil, porque o cara quer aprender isso. Tá, e quando ele chegar no fim da faculdade, isso não existe mais, por aquilo. Eu tive um professor, até já entrevistei aqui, vira e mexe ele entra para conversar aqui, falar no chat, que a gente aprende uma ciência, ou melhor, a gente aprende fundamentos para uma tecnologia que ainda não existe. E que talvez a gente é que vai ter que propor. E é isso que é fazer ciência no mundo, assim, né? Por exemplo, eu tinha um professor que me deu aula de química orgânica avançada. Ele era bem idoso. E quando ele fez a graduação dele, não existia nada daquilo. Além da gente ter que falar da formação docente continuada, porque ele teve que correr atrás disso, né? Ele teve que aprender ferramentas completamente novas para dar aula pra gente daquilo ali na pós-graduação. E eu acho que é um pouco isso. A gente aprende algo que vai ser a base para a gente propor tecnologias que ainda não foram desenvolvidas. A gente vê muito isso na área de química de fármacos. Quantos medicamentos são mais novos? Quantos remédios davam efeitos colaterais e hoje a gente não toma mais? Por quê? Porque a gente parte de um princípio, né? A gente parte de uma base, de todo um conhecimento básico de corpo humano que os cientistas têm para propor uma droga, né? Nova. O medicamento é uma droga. E eu acho que é um pouco disso que você falou, né? Não, com certeza. Eu acho que a ciência básica, ela é tão importante que não tem como você achar que ela é desprezível, entendeu? Não tem como isso acontecer. Não tem como eu ter que ouvir que tem cálculo demais na engenharia, gente. Sabe? Eu ouvi isso de um pai. Pai de aluno? A senhora, na época que eu estava na outra instituição, numa anterior, que eu era coordenadora lá. E aí o pai foi reclamar que o filho tinha ficado reprovado porque tinha cálculo demais na engenharia. E o filho era de engenharia civil. Caramba. Entendeu? Assim, as pessoas perderam a compreensão do que é a ciência básica. Acho que não tem mais. Parece que a engenharia se faz por si só. Ou seja, basta eu entrar num curso de engenharia, ter as matérias específicas que eu estou pronto, sou um engenheiro. E não é. Sou químico, sou engenheiro civil, sou engenheiro... Não é, gente. Não é. Se ele não tiver o cálculo, se ele não tiver o domínio do cálculo, se ele não tiver o domínio da química, né? Ele não consegue pensar em novos materiais. Sim. Como é que você vai falar de novos materiais se você não sabe como as ligações, como aquele material se comporta frente, tensão, flexão, etc. E sob
luz. Sim, com Entendeu? certeza. É assim, eu fico muito impressionada com essa forma das pessoas lidarem com as ciências básicas. É como se os professores estivessem impedindo os seus filhos de se formarem em engenharia. Da Monique. Ai, como eu te Eu estou falando, entendo. eu fico imaginando você no ensino médio, porque deve ser uma luta também. Eu acho que é menos, porque assim, no ensino médio, eu levo em consideração a imaturidade da idade. Então eu relevo tanta coisa, porque assim, é jovem, É chofe. ainda é jovemzinho. Mas no ensino superior, isso me incomoda. Isso me incomoda. É, Porque assim, você tá. É assim, ó. Você se inscreveu num curso de graduação, você veio até nós. Eu tô te falando que isso aqui é importante. E você tá me dizendo, sem estar formado, sem experiência de mercado, sem vivência de uma série de coisas, que é muito baseado em nada, baseado em do que você acha. Então isso me incomoda mas mais no ensino superior. eu acho, eu acho que eles estão. O Luciano está aqui falando que eles estão chegando imaturos. Maturos. Mas eu acho que é mais do que isso. A gente está vivendo um momento de que eu acho virou A a certeza. opinião, a certeza. É porque é a minha opinião e você não vai mudar isso. Tá, como eu já ouvi isso? Não, mas isso é minha opinião. Não, querido, mas não é questão de opinião, isso aqui é um espectro. O espectro tem uma Exato. banda larga aqui e uma banda estreita aqui. Em 1000 e tal, em 3000 e tal. É a molécula tal. Mas eu acho diferente, pô, mas só Mas tem um eu não espectro. concordo. Então, é isso, entendeu? Querido, olha só, isso daqui é uma série de Balmer, isso daqui é o hidrogênio. Mas eu não concordo. Como É. assim? Eu acho assim, gente. Tem a questão da imaturidade, que eles estão chegando cada vez. A Érica tá rindo aí. Eles estão chegando Tá vendo? cada vez mais imaturos, né, no ensino superior. Tem uma questão também, assim, da própria geração, que não consegue ouvir uma crítica construtiva. Eu sou de uma época, Monique, sou de uma época. E a gente tem uma diferença de idade, né, Cláudia? Mas eu sou de uma época em que, assim, Pequeno, se, pequeno. se falasse assim, ó, tá ruim, vai refazer, eu não Oh, discutia. Eu até chorava, porque você fica sentidinha. Mas eu não debatia com o professor, com o orientador. Eu ia lá, na base da raiva, do ódio ou do que lá, mas eu refazia, porque ele tá dizendo que não tá bom, que tem que melhorar. Hoje em dia, a gente nem fala assim, tá ruim. A gente fala, eu acho que poderia melhorar, né? Com todo o um pedagogês, cuidado. todo amor, todo carinho, e aí ele ainda vira e fala, discordo de você. Aí Ah, eu não, eu achei que tá penso, se eu fizesse igual fizeram comigo, eu já estava ou demitida com 10 mil processos. certo. Mas assim, eu nem vejo. Veja, eu sou de uma época um pouquinho anterior à sua, e assim, eu reconheci a autoridade do professor. Isso, Então, se isso. ele olhasse para mim e dissesse, isto não está bom, faz de novo, Na hora. eu já estava sentada fazendo, entendeu? Porque eu sabia e eu reconhecia que ele sabia mais do que eu. Então, se ele estava me dizendo que estava uma droga ou que estava uma porcaria, eu ia ficar muito chateada. Hoje em dia, a gente não fala, isso daqui tá uma droga, tá uma porcaria, ninguém joga. Os meus professores jogavam na minha cara. Isso daqui é uma porcaria, blast, na cara dos alunos. É, Eu tinha professor na UFRJ que dava soco na mesa e quebrou a mesa. Entendeu? Hoje em era outro dia, não dia. é para ter isso. Isso Eu daí também não não sou a favor disso, não. é impensável. A gente foi criada no carrinho de rolimã, praticamente, né? O cara mandava na tua cara e não queria saber. Eu não sei como é que a gente Mas sobreviveu, né?
com mertiolate que ardia. E minha mãe falava assim, Ó, engole o choro. Engole o engole o choro, choro. que ar pura. Minha, minha avó tacava éter na época que éter vendia na Na farmácia, ela não farmácia. queria nem saber. Então, assim, a gente sobreviveu, mas a gente é fruto de outra época. Eu sou fruto de outra época, você é fruto de uma outra época. Agora, não reconhecer a autoridade em cima de uma opinião sua, que não tem qualquer embasamento científico, é uma maluquice. O que a gente está vivendo hoje é uma distopia, Sim. entendeu? E É aí, uma coisa. Claudinha, eu acho que é isso que dá margem para tanta gente acreditar em fake news, por exemplo. O pessoal ouve Com qualquer certeza. coisa, como ele quer acreditar na opinião dele, né? As coisas ficaram polarizadas no nível político, né? Que ele acredita. Ó, na época da eleição, só para você ter uma noção, eu fazia pilates no lugar. E aí tinha uma moça fazendo também, e ela dizendo que ela não ia votar no partido tal porque ele tinha uma ditadura gaysista. E que nas escolas, houve, e que nas escolas públicas as crianças elas eram induzidas a isso, porque tinha uma cartilha. E aí eu perguntei, a senhora trabalha em escola pública? Ela disse, não. Pois então, eu trabalho há 10 anos e essa cartilha nunca chegou para mim na escola pública. De duas, uma, ou a escola que eu trabalho está muito atrasada e não está chegando material didático, ou isso não é real. Ela não. E aí ela falou, sabe o que para mim? Mas essa é a minha opinião. Eu falei, mas isso não é questão de opinião, você está falando de fato. E eu acho que é isso que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo hoje um movimento da antivacina, de pessoas não quererem se vacinar. Até entendo a galera não querer se vacinar com essa vacina nova, porque tá tudo muito rápido. Assim que a Fiocruz disser que tá ok, eu vou de pink pra fila e me vacino. Não tem essa, entendeu? Mas tem gente que não, que ainda vai esperar um pouco mais. Só que tem vacinas que já estão aí, Claudinha, há 40 anos e tem gente se recusando a vacinar as crianças. E isso é um retrocesso para a ciência. A gente vive um período de trevas, porque a gente está tendo que reexplicar o óbvio, né? E eu acho que essa geração que você falou de a minha opinião, eu acho isso, né? Já entra querendo concluir, sem saborear. Porque, assim, para mim, o processo da graduação, meus 5 anos, foi saborear, foi difícil, foi legal, chorei, sorri, foi um carrossel, né? O Luciano colocou aqui, a nova do momento é que a segunda onda de Covid do Brasil é conversinha. Tá vendo? Ah, Muito é isso. complicado. E é um desrespeito É. às vítimas que morreram, aos nossos amigos e familiares que, né, que nos deixaram. É tanta coisa que a gente fica até meio Não, assustado. e muito em cima do que a gente está conversando sobre ciência, a ciência ela está desprestigiada. Sim, A ciência está sendo desprestigiada. né? Isso é uma loucura. Ou seja, o que vale é a opinião do cara, não é o que a ciência está dizendo. Né? Então, assim, não dá para entender o que está acontecendo. Sim. E eu acho isso, a gente volta a um período, eu acho que é cíclico, a um período de trevas, realmente, aonde a gente tem que explicar o O óbvio. óbvio, é. No momento antivax no século XVIII, até com uma pessoa, um grande pesquisador, foi o Wallace, que era pesquisador junto com o Darwin, que é Darwin, sei lá, ele era inglês, uma pessoa, todo mundo fala Darwin, e o Wallace, junto com o Darwin, eles desenvolveram a origem das espécies. Inclusive, o Wallace desenvolveu primeiro do que o Darwin. E o Wallace era um antivax de primeira, e era um cara esclarecido. Mas era um cientista, né? E ele tinha essa bobagem do antivax, porque ele achava que o vírus ia matar as pessoas ao invés de imunizá-las, né? Uhum. Mas hoje em dia não é isso que está acontecendo. Não é. É verdade. É um Hoje em dia, obscurantismo, né?
obscurantismo, exatamente. A gente está vivendo uma era de obscurantismo. É um retrocesso. E aí você faz um doutorado na área de História e Epistemologia, né? Olha que importância de fazer um doutorado numa área dessa, nesse período em que as pessoas não conhecem história. E a importância... E com essa idade. Para! E a importância de se falar sobre alfabetização científica, né, Cláudia? Fala um pouquinho pra gente do que você trabalhou no seu doutorado. Eu trabalhei no meu doutorado em eletromagnetismo e o conceito de éter. E a importância que isso teve, porque o movimento do século XIX, em termos de ciência, que ocorreu praticamente todo na Inglaterra, era um movimento mesclado da segunda revolução industrial, que era o eletromagnetismo, a termodinâmica não é de Deus. A termodinâmica é dificílima, né? Aquilo ali é uma coisa assim, é muito difícil, né? Quando você vai tratar a termodinâmica realmente a nível de molecular é bem complexa. E então eu peguei a parte do eletromagnetismo e o eletromagnetismo, a eletricidade, o eletromagnetismo e o espiritualismo se juntaram e se fundiram na Inglaterra. Então a minha tese é sobre isso, sobre a ciência do imaterial. Por quê? Porque a eletricidade você não vê. É verdade. Então, eles começaram a trabalhar com os telégrafos. Foi a época que eles implantaram os cabos no Atlântico, né? Para poder a Inglaterra falar com a Índia, com as colônias, né? E aí, o cara que era o top de linha lá do telégrafo era contratado pelo Lord Kelvin, que na época ainda não era Lord Kelvin. Ele era contratado pelo Kelvin para mexer, porque a eletricidade estava começando naquele momento. E o cara era um espiritualista de primeira. Ele descobriu que os raios catódicos eram elétrons muito antes do Thomson. E publicou. Só que ninguém deu a menor bola. E aí o mérito foi para o Thomson. O mérito ficou com o Thomson. Porque o Thomson mediu e deu um uso para aquilo. Ele só disse que eram... ele e o Crookes, o William Crookes também, eles diziam que eram partículas carregadas. Só que eles não sabiam definir o que eram essas partículas carregadas, né? E foi muito interessante. E aí, esse cara, que era o top, era o engenheiro eletricista-chefe do Thomson, ele era um espiritualista convicto. Então, ele passa a usar todas as técnicas de eletricidade para medir espíritos. Olha. E aí olha, é sensacional. E aí você tem o desenvolvimento de balanças super precisas para pesar o espírito. Você tem o desenvolvimento de uma tecnologia super fina, como é que eu vou falar? Porque em inglês é outra palavra. Acurada. Por quê? Porque os espíritos eram muito leves, eram feitos de matéria sutil. Então, eles precisavam de instrumentos muito delicados que conseguissem medir isso. E aí, você tem um desenvolvimento de fotografias, que não tinha. Tudo por causa do espiritualismo, que era ali naquela mistura. Agora eu entendi a questão do éter que você falou, porque ele é volátil, a questão do etéreo. Exatamente, existia a quinta, né, a essência, né, era o éter. Então você tinha terra, fogo, ar, água e o éter, que era o espírito. Que legal. Né? Tudo que unia o planeta, o planeta, isso era científico, não é esotérico, não. A gente vivia no éter. Então esse éter era ele que comunicava, né, o som, ele que comunicava o calor, ele que transportava a eletricidade. E aí, no final do século XIX, eles tentam medir o éter, o vento de éter. E não conseguem medir de jeito nenhum. Com o quê? Com o espectrômetro. Não há meios dessa medida aparecer. Eles mediam, viravam e nada aparecia. O Stokes se meteu nessa, só grandes cientistas. Não mediram.
E aí o Einstein entra já no iníciozinho dizendo que o éter não existe. Olha. Né? Então, foi a grande revolução, na verdade, quem deu origem à relatividade geral e à mecânica quântica foi o éter, com a relatividade geral, e a mecânica quântica foi a medida da temperatura com a radiação. A tentativa que fizeram de comparar a radiação emitida por um objeto quente, que é a famosa catástrofe do ultravioleta. E aí eles não conseguem acertar a curva, ajustar a curva, e aí o Planck vem e só ajusta se a energia for quantizada. Ai, Aí que entra a bacana. mecânica. Ai, que lindo. Eu Entendeu? achei lindo tudo isso. É uma construção tão legal. E você vê o espiritualismo ali, ele moldando, as pessoas tentando arrumar equipamentos. E teve um equipamento que foi perdido, que era uma balança super, super sensível. Eles perderam. O governo mandou jogar fora, que aquilo não servia para nada. Mas era uma balança de precisão. O próprio Thomas Edison fez uma vitrola não, fez um Spiriticon, para você falar com os Olha isso, gente. Spiriticon. Ou seja, eles eram todos espiritualizados, digamos assim. Ou Todos espiritualistas. espiritualistas. Todos espiritualistas e todos tentando medir o espírito. Outros não eram, não, tá? Outros eram bem céticos. Cláudia, mas eles davam um nome para essa energia? Eles chamavam de Deus? Não, Não. eram espíritos. Tá. Eram os espíritos das pessoas que já tinham. O que é a diferença do espiritualismo para o espiritismo? Uhum. O espiritismo é francês. Sim. E o espiritismo aceita a reencarnação. O espiritualismo não. O espiritualismo aceita a existência do espírito. Coabitando Mas com a não que matéria. esse espírito, não que esse espírito reencarne, não. Ele é um espírito. Mas ele desloca do corpo e fica pairando por aí. E aí é isso que eles iam medir. Eles iam medir esses espíritos que voltavam dos mortos, ficavam entre nós, davam recados, davam informações, e eles mediam isso. E tudo o negócio deles era medir. E aí todos os equipamentos de alta precisão eram todos feitos por causa do espiritualismo. Caramba, E olha a tecnologia que a gente foi. É incrível, né? Pô, e tá vendo a importância de estudar a história da ciência? Nossa, é muito legal. A gente encontra essas coisas, né? Eu costumo falar para os meus alunos que ninguém faz ciência por fazer. Ninguém tem uma ideia do nada, entra no laboratório e mistura A com B para dar C. Tem todo um contexto histórico-social que a gente está inserido que vai fazer a gente querer fazer algo. Né? A gente pode dar o nosso exemplo de agora. A gente quer a vacina para a cura do Covid, porque vivemos uma pandemia. Já teve um momento da gente querer bombas, armas químicas, porque a pessoa estava indo para a guerra. Depois voltavam doentes, precisa de medicamento. Então tudo está dentro de um contexto, não é nada... Sim, não é nada do tirado do chapéu, né? A própria... Toda essa técnica, toda a parte de termodinâmica que foi criada em 1850, 40 e pouco, 50, mas quem capitaneou o grande cara do século XIX, que não é o considerado grande cara do século XIX, mas para mim, depois que eu li, é o Lord Kelvin. Ele que capitaneou isso tudo. Ele descobriu a lei da entropia uma semana depois do Clausius. Sério? Uma semana depois. Eles não se falavam, né? Imagina, não tinha internet na época, né? As cartas no Rio de avião, né? Então, assim, ele começou a trabalhar, o Clausius também, e pum! Uma semana depois, de diferença da data do escrito, né? O Joule praticamente não fez nada, coitado. Quem fez foi o Kelvin. Ele que fez tudo.
Ele que botou os cabos no Atlântico, ele que patrocinou toda a parte de eletricidade, foi ele que desenvolveu. Ele desenvolveu termodinâmica, ele só não desenvolveu mecânica quântica. O Caramba! resto ele fez. Ele é o cara. Ele morreu com 92 anos. Uau! Maravilha! Claudinha, Vai infelizmente, acabar. nosso tempo está acabando. Deixa eu Faz um ver se eu sorriso, vamos tirar uma foto. Ai, Bem, peraí, que tá acabando a minha bateria. Pronto. isso, fica aí, dá um sorrisão. Mandar a sua foto. E aí, pra gente terminar e concluir essa live, eu tô com muita saudade de você, preciso falar isso. Doida pra sentar contigo e trocar uma ideia, mas assim, te abraçar. Nós duas estamos. Fala pra gente aqui sobre a sua página Ensino e Tal e chama o pessoal para seguir a tua página. Fala um pouquinho sobre o teu trabalho. Eu tô começando, ela está começando, mas em função de uma série de coisas, assim, eu estou misturada no meio das caixas que eu vou fazer uma mudança, eu estou misturada no meio das provas que eu tenho que corrigir, das tarefas, né? Quem está dando aula remota sabe que a aula remota dá um trabalho imenso, muito maior do que a aula presencial. Sim. Então, assim, eu só criei a página e ela ficou meio que lá, entendeu? Meio jogadinha, coitada. Mas, assim, a página, eu ainda nem troquei o meu @, ensino e tal, tá? Mas ela já está criada, já está lá, e está com o nome de Cláudia de Abreu ainda. Certo. Tá? Então, mas ela vai conter coisas sobre gamificação em sala de aula. Eu trabalho bastante com gamificação, com Classcraft, que é uma plataforma difícil de gamificação, mas eu já estou dominando o Classcraft bastante. E pode fazer propaganda? Claro, fica à vontade. Então, dia 17 eu vou estar no Respira Educação, falando sobre a gamificação no Classcraft. Então, quem quiser aprender um pouquinho, Respira Educação. Quando? Dia 17, que Eu não horas? tirando, colocando lá. Às 19h30, no Respira Educação. E aí, mas vai ser pelo YouTube. Tem divulgação, fotinha? Agora não, mas já vai ter. Breve. Manda pra mim que eu divulgo aqui. Tá ótimo. Tá? E a gente tem que buscar um café. A gente fica Oi, Rosana, obrigada pela presença. De 24 horas. Nossa, tem muita coisa para falar. Ai, que saudade. Sabe aquele nosso aluno que pegava no pincel atômico? Que arrancava a gente do quadro para escrever? Para dar aula pra gente. Ai, Cláudia, que saudade de você, viu? Muita saudade. Nossa, eu quero te agradecer mais uma vez. Daqui a pouco o YouTube vai nos jogar para fora, então para que ele não nos tire. É o Instagram, perdão. Um beijo. Um beijo. Obrigada a todos. Muito obrigada por vocês terem vindo. O Luciano falou pra gente fazer outra, que ele estava adorando. Muito obrigada a todos que ficaram aqui com a gente, conversando, tomando esse gole de ciência com essa querida professora Cláudia de Abreu. Um amor de pessoa que a vida me presenteou. Eu sou muito feliz pelos lugares que eu passei. Eu fiz coleção de pessoas assim maravilhosas. E você é aquela figurinha assim maravilhosa que entrou na minha vida. Muito obrigada. Valeu, um beijo grande. Beijo. Você também é uma figura deliciosa. Café de 24 horas, combinado? Combinado. Pra gente falar muito. Beijo, Claudinha. Fica com Deus. Beijo, pessoal. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau.